Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, câncer de próstata. E nós estamos no mês de novembro e estamos com essa campanha azul, para a prevenção do câncer de próstata para a população em geral. Para isso, convidamos um urologista, o Dr. Áureo Felipe, que é urologista aqui em Santa Maria e região já há alguns anos, exercendo sua profissão com brilhantismo e professor da Universidade Franciscana, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Áureo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, é um prazer também participar desse programa, um programa de esclarecimento. É importante que a gente use esse Novembro Azul para clarear as questões referentes à próstata, as necessidades de prevenção do câncer de próstata. Então, eu que agradeço a presença aqui nesse teu programa. Áureo, os telespectadores estão acompanhando todas essas campanhas na mídia e que vem sendo muito bem coordenada pela Sociedade Brasileira de Urologia. E, por sinal, nós temos tido ao longo do ano várias campanhas em áreas diferentes, todas da medicina, e que realmente vêm a despertar o interesse na prevenção. A população cada vez vive mais, né? E, consequentemente, as doenças aparecem, né? É como eu mexo com os meus pacientes, Áureo. A lataria está boa, mas as peças vão começando a enferrujar. E o câncer de próstata é o segundo câncer em incidência no nosso meio, né? Perdendo só para o câncer de pulmão, para o sexo masculino. O que nós poderíamos orientar a população em geral, o sexo masculino, para uma correta prevenção? Se discute muitas vezes que tal exame, os primeiros exames devem ser feitos com tal idade, depois se muda. O que dizem as diretrizes atuais? O que tem hoje, assim, Arnoldo, que são coisas discutidas de quando fazer o exame da próstata, quando se deve ir no médico, depende de alguns fatores pessoais, do histórico do paciente, assim, né? O Novembro Azul ele serve justamente para esclarecer isso, para tirar as dúvidas aí. O que se recomenda hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia, os guidelines da Associação Americana de Urologia, o AUA, é que todo homem faça seu exame de próstata de forma rotineira a partir dos 50 anos de idade. Tá? O que se procura, assim, buscar homens mais jovens que tenham a necessidade do exame de próstata, são homens com histórico de familiares de câncer de próstata, principalmente dentro da linhagem paterna, né? Se você tiver um pai, tio, irmão do seu pai, ou tiver o avô paterno com histórico de câncer de próstata, se recomenda mais precocemente essa avaliação, já dentro de 40, 45 anos de idade. Assim. Mas os protocolos que têm definidos para a população em geral ficam dependendo das recomendações entre 50 e 55 anos de idade, o início da avaliação anual rotineira no sentido de detecção precoce do câncer de próstata, né? Porque o exame ele não previne, não evita que alguém tenha o tumor, mas faz o diagnóstico no momento precoce em que a doença tem uma possibilidade de cura de mais de 90%. A prevenção na próstata ela é similar à prevenção da mama, né? É prevenção secundária, não tem como fazer prevenção primária, né? Exatamente. Já se discutiu alguns hábitos, algumas questões que poderiam influenciar em evitar, em prevenir a doença, o câncer prostático, mas não tem nenhum fator assim claramente em termos de atividade ou mesmo de alimentação, alguma coisa que possa evitar, que possa se dizer, esse tipo de hábito diminui a incidência do câncer de próstata. O que se sabe é que alguns hábitos que são saudáveis, inclusive dentro da tua área, da área da cardiologia, contribuem em alguns trabalhos para terem tumores menos agressivos. Então, os grupos populacionais que fazem uma ingestão de alimentos com índice menor de gordura animal, ou que tem um índice menor de fumo, uma atividade física maior, se sabe que esse tipo de grupo tem um tipo de tumor de próstata, é um Gleason mais baixo, que é os tumores menos agressivos, ocorrem em populações com hábitos mais saudáveis do ponto de vista geral. Isso já tem alguns trabalhos confirmando. Teve um trabalho bem extenso apresentado no último Congresso Americano,
correlacionando a atividade física com a agressividade do tumor presente. E se sabe que as populações que praticam atividade física de forma mais regular, mais intensiva, têm tumores menos agressivos do que os que não, os que têm a pouca prática diária da atividade física, né? É como tu falou, né? Partindo da área da cardiologia, né? Os fatores de risco para cardiologia são os mesmos fatores de risco para câncer de mama, para câncer do intestino, para câncer de próstata e assim por diante, né? Alguns com maior influência e outros com menor influência, né? Eu acho que aí tem essa questão do exercício físico pela questão pró-inflamatória e contra-inflamatória, né? Que está nitidamente envolvido nessas doenças, né? Áureo, e daí nós chamamos esses pacientes, orientamos a população para que faça esses exames, mas como nós podemos dizer que, olha, o paciente vai no urologista, vai lá no Dr. Áureo, e o Dr. Áureo vai fazer que tipo de exame e vai ter a capacidade de acertar em tanto por cento que esse paciente não tem câncer de próstata? A grande questão que existe hoje é a polêmica sobre o realizar não o exame físico do paciente, né? Seguidamente, pacientes chegam, principalmente pela primeira vez no consultório, com a clássica pergunta: doutor, agora não tem um exame de sangue que substitui todo o exame, que não há necessidade do toque retal, tudo. Hoje o PSA, que é um exame que é uma enzima que é liberada, uma proteína que é liberada pela agressão do tecido prostático pelo tumor, que foi uma grande revolução em termos de detecção precoce do câncer de próstata, há cerca de 25 anos, quando ela começou a ser instituída de forma rotineira na avaliação do paciente prostático, ela realmente nos trouxe um grande número de detecções precoces para o câncer de próstata que antes se tornavam mais difíceis de serem feitas, porque é possível o acompanhamento da população através do exame de sangue. Só que ela não é um exame com a sensibilidade completa, que ela sozinha consiga definir a presença de todos os tumores de próstata. Em alguns tumores, justamente nos tumores mais agressivos, nos tumores que têm um comportamento diferente do tecido normal da próstata, o PSA, que é o exame de sangue, demora um pouco mais para evoluir, para crescer. E muitos desses pacientes se consegue detectar o tumor unicamente através do toque retal na fase inicial. Daí a importância de manter o exame físico. Ele aumenta em 20% a detecção em relação às populações que só fazem o exame de sangue. Então, o complemento desses dois exames é importante. O conjunto desses dois exames, do toque retal e do PSA, ele consegue detectar um índice muito alto de tumores de próstata em fase inicial. Hoje se consegue, os critérios de realizar uma biópsia de próstata na desconfiança da presença do tumor, tanto pelo toque quanto PSA, estão cada vez mais bem definidos e o rigor do uso do PSA também está bem definido em alguns protocolos. A gente seguindo esses protocolos de forma adequada, se consegue a detecção na grande maioria dos tumores, né? Bom, Áureo, então você colocou bem, né? A grande parte dos pacientes, PSA, toque, isso em quase todos os pacientes, você tem a possibilidade de excluir que aquele paciente possa ter câncer de próstata, né? Não é 100%, porque dificilmente nós temos métodos diagnósticos 100% em sensibilidade e especificidade, né? Mas quando você fica em dúvida, quais as outras ferramentas, os outros exames complementares que você tem que podem te ajudar a dirimir essa dúvida naqueles casos que você ficou realmente, olha, será que tem? Porque, olha, esse aqui eu não tenho certeza, não vou poder excluir totalmente. E a gente não quer deixar escapar um paciente. Então, após o intervalo, o Dr. Áureo vai falar um pouco para nós sobre esses outros métodos.